Energia nuclear se refere à energia consumida ou produzida com a modificação da composição de núcleos atômicos, além de ser a força de armas como a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e outras armas nucleares. A energia nuclear também tem utilidade na geração de eletricidade em usinas de vários países do mundo. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo na qual se baseiam os artefatos nucleares, que serão estudadas neste trabalho. Boa tarde, meu nome é Mariana e eu vou falar como funciona a energia nuclear. Boa tarde, meu nome é Luana e hoje vamos falar sobre a energia nuclear. Meu nome é Sada e eu vou fazer a gravação das meninas falando. Meu nome é Juliana, eu vou explicar um pouco sobre a história da energia nuclear no Brasil e também vou ser entrevistadora. Meu nome é Clara e eu vou ser entrevistadora hoje. Olá, meu nome é Sofia e eu vou fazer a edição do vídeo e também explicar outras coisas sobre o assunto da energia nuclear. Também conhecida como energia atômica, ela é uma energia considerada limpa e é gerada pela reação de fusão ou fissão do núcleo dos átomos. O urânio ele é um elemento químico que possui alto potencial, superando as possibilidades de petróleo e outros materiais fósseis. Atualmente, o Brasil ele possui a nona maior reserva de urânios do mundo. A fissão do átomo de urânio é a técnica principal utilizada para gerar energia elétrica em usinas nucleares. Para a energia elétrica, o urânio precisa ser concentrado no seu isótopo mais leve, que seria o urânio 2, 3 e 5, em centrifugas isoladas em uma cascata. Internacionalmente, existem 450 reatores nucleares em operação e 56 em construção. Países com mais reatores são Estados Unidos com 92, França com 56 e China com 55. No Brasil, há 2 usinas nucleares, em Angra dos Reis, no litoral fluminense, e a terceira está em construção. Apesar de possuir um elevado risco de acontecimento de acidentes nucleares e não ser renovável, a energia nuclear tem diversas utilidades, como na esterilização de materiais cirúrgicos através das radiações ionizantes, na produção de alimentos modificando a estrutura genética das plantas e com isso criando novas maneiras de cultivo, na exploração espacial, desenvolvendo os chamados motores foguete, utilizando tecnologia nuclear, na medicina nuclear, usando a radiação para realizar exames e tratamentos, na eletricidade, que para a geração de energia elétrica são utilizados os núcleos atômicos que se dão no interior das usinas termonucleares, transformando o calor resultante da reação em eletricidade, entre outros. A energia nuclear é produzida por meio de reações que acontecem no núcleo do átomo, de forma espontânea e induzida. Ela também é chamada de energia atômica. Bom, agora tem dois tipos de energia nuclear: fissão nuclear e fusão nuclear. Bom, a fissão nuclear nada mais é que um processo de átomos estáveis que se desintegram, que separam, criando novos núcleos. E isso resulta em uma grande quantidade de calor. E essa calor ela é transformada em eletricidade. E o principal combustível usado na geração de energia nuclear é o urânio. Fusão nuclear. Diferentemente de fissão, a fusão nuclear envolve a junção de mais núcleos. Então, a fusão ela é diferente da fissão porque ela junta. E em pequenos atômicos e estáveis. Embora ainda não seja mais uma fonte prática de energia, a fusão nuclear é um campo de pesquisa promissor para o futuro. Agora eu vou começar a explicar rapidinho sobre a história do Brasil com a energia nuclear. Essa história começou em 1955, cujo qual o Brasil começou a ajudar os Estados Unidos no projeto Manhattan, enviando matéria-prima para lá. O desenvolvimento da energia nuclear no Brasil atraiu diversos setores por diversos motivos, como, por exemplo, as Forças Armadas, que se interessaram por isso pelo simples fato da segurança nacional. Também podemos citar as faculdades, que também se interessaram nisso, por conta do aprimoramento dos seus estudos. E também a gente pode falar sobre os governantes, que se interessaram nisso por conta da energia em si. Eles acharam mais fácil. E, além disso,
um parlamentar em específico, chamado Renato Archer, participou na discussão nuclear em parlamentos. Mas, depois de 5 anos desse projeto, em 1956, o almirante Álvaro Alberto, ele ficou mais entretido com essa coisa de energia nuclear, né? Ele foi até a ONU e apresentou uma das propostas do governo brasileiro sobre criação dessas bombas, dessa energia nuclear também. De acordo com Matias Spector, a história da energia nuclear no Brasil começou com a aquisição de tecnologias de enriquecimento de urânio para fins pacíficos durante o Programa Internacional Átomos na Paz. Na década de 1950. Somente nos anos 1990 que o Brasil colocou suas instalações nucleares sob salvaguardas e tornou público os principais componentes do seu programa. Além disso, o Brasil mantém uma cooperação histórica na área nuclear com a Argentina, representada pela Agência Brasileiro-Argentina na Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, estabelecida em 1991 para garantir o uso pacífico da energia nuclear entre os dois países. A rivalidade que existia entre a Argentina e o Brasil era sobre a energia nuclear, que em 1950 a Argentina já era muito avançada nesse quesito e criou a Comissão da Energia Nuclear, e no Brasil, em 1956, a Comissão da Energia Nuclear aqui no Brasil. E a imprensa alimentava muito essa rivalidade entre os dois países. Existia também o projeto REMU do presidente Perón, daquela época, que era sobre fazer a energia nuclear ser barata e limpa, mas esse projeto acabou não terminando. Além disso, o Brasil começou a fazer parceria com outros países, como por exemplo a Alemanha Ocidental. Porém, os Estados Unidos não gostou muito dessa atitude do Brasil, mas ficou quieto na dele. A exportação de urânio dos Estados Unidos para o nosso país, né, e vice-versa, Álvaro, né, Alberto, ele pediu em contrapartida para que os Estados Unidos nos ajudassem de volta, enquanto a gente estava ajudando os Estados Unidos, principalmente na questão monetária e matéria-prima e também conhecimento sobre essa área para a gente poder evoluir no âmbito da energia nuclear aqui no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como está atualmente no Brasil. O Brasil ele teve sua primeira usina nuclear chamada Angra 1 e somente teve suas atividades comerciais em 1985. Desde que começou essas atividades, começou a ter muitos problemas relacionados a essa usina. Porém, só em 1990 que foi corrigido. Após as suas correções, a usina começou a acompanhar os padrões internacionais de desempenho nuclear. Atualmente, Angra 1 tem 644 megawatts de potência, sendo capaz de gerar energia suficiente para abastecer cidades com 1 milhão de habitantes, como por exemplo, João Pessoa. E, por outro lado, Angra 2, a maior usina nuclear brasileira, iniciou suas operações nucleares apenas em 2001. Conforme dados da Eletronuclear, Angra 2 registrou alto desempenho desde o seu início. Inclusive, suas operações permitiram uma economia significativa de água nos reservatórios das hidrelétricas. Bom, hoje eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens. As vantagens que incluem o baixo custo de operações, abundância de urânio, eficiência e emissão zero de gases poluentes. Bom, já as desvantagens incluem a fonte não renováveis, o custo de instalações e os riscos de acidentes. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3 milhões e meio em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. Na cidade, coloca em xeque a política nuclear do país conduzida pela CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das 2 primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres. Com o pedido de rendição negado, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em Hiroshima, que matou cerca de 140 mil pessoas. Milhares foram incineradas instantaneamente. Outras tantas morreram nos dias, semanas, meses
e até anos seguintes, afetadas pela alta radiação. No dia 9 de agosto daquele ano, foi a vez de Nagasaki ser atingida, deixando mais de 70 mil civis mortos. Estamos aqui com o Diogo Legário e ele vai falar um pouco a respeito sobre energia nuclear. Olha, a energia nuclear é bem interessante. O custo dela é muito alto. Porém, nós temos os Estados Unidos, que são os maiores produtores de energia nuclear no mundo. O Brasil possui apenas 1% dessa energia. É uma energia perigosa, porém eficiente, pois ela não produz gases nocivos para o efeito estufa. Ela pode ser trabalhada durante 24 horas, durante 7 dias da semana. Então, assim, é uma energia pura, porém perigosa, porque o que pode acontecer? Se existir algum vazamento desse césio, isso aí pode perdurar por muitos anos, até milhões de anos na atmosfera. Essa que é a questão. Sim, é de suma importância que, apesar de produzirmos ela, sabermos como lidar com possíveis riscos, possíveis vazamentos, por exemplo. Então, esses possíveis riscos, eles são frequentemente preocupantes. Por quê? Porque isso aí pode ser igual aconteceu no estado de Goiás, alguns anos atrás, que teve esse pequeno vazamento. E as pessoas vieram a óbito, tem pessoas até hoje com tratamento. Então, assim, tem que conter o risco, porém, a energia é eficiente. Temos que trabalhar com essas duas hipóteses. Sim. E também, no caso, seria de suma importância os responsáveis saberem lidar com questões de saúde, tanto dos trabalhadores quanto da população que fica envolta dessa área da usina. Com certeza. Isso aí tem que ser visto mesmo, porque a saúde das pessoas que são empregadas é muito importante e das famílias das pessoas que trabalham também. Porém, a cidade próxima, ela tem uma evolução também na questão de recursos financeiros para que a cidade se desenvolva. Então, tem todo um ponto a ser visto aí. Temos que ter cuidado, porém precisamos dela. Muito obrigada, Sr. Diogo, por esse entrevista. Eu que te agradeço. Boa tarde, estamos aqui com o José. Boa tarde. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como a energia nuclear pode influenciar na política energética global. A energia nuclear pode influenciar a política energética global de várias formas. Por um lado, países que possuem tecnologia nuclear podem utilizar isso como um trunfo diplomático e estratégico, negociando acordos comerciais e parcerias internacionais. Por outro lado, em questões de segurança, a não proliferação nuclear e preocupações ambientais também moldam a política energética global, que acaba influenciando a aceitação e a expansão da energia nuclear. Quais são as tecnologias emergentes na área da energia nuclear e como elas podem impactar o futuro da energia? Bom, algumas tecnologias emergentes na área da energia nuclear incluem reatores de quarta geração, como os reatores de nêutrons rápidos refrigerados a chumbo ou a sódio. Também tem os reatores de sal fundido e reatores de tório. Essas tecnologias prometem maior segurança, eficiência e produção de resíduos reduzidos. Elas têm o potencial de impactar positivamente o futuro da energia ao fornecer uma fonte de energia mais limpa e sustentável, o que acaba ajudando a reduzir as emissões de carbono e atender a crescente demanda energética global. No entanto, desafios regulatórios, financeiros e de aceitação pública ainda precisam ser superados para sua adoção em larga escala. Os grandes desafios à tecnologia e ciência contemporâneas são a busca de novas fontes de energia e a preservação do meio ambiente. O uso de combustíveis fósseis ainda é predominante. Eles poluem o meio ambiente e suas reservas não renováveis. A energia nuclear é a alternativa mais amplamente utilizada no mundo inteiro, mas ainda não é totalmente segura. Nos países altamente industrializados, como os Estados Unidos, a demanda de eletricidade duplica a cada 10 anos. Estima-se que o consumo de energia no início do século XXI seja 5 vezes maior que o consumo atual. A serem corretos semelhantes cálculos, as atuais reservas de combustível de origem fóssil logo se tornarão insuficientes.